tarde, boa noite. Meu nome é Pedro, eu sou pastor de adolescentes aqui na Igreja Nova Aliança em Londrina. Nesse vídeo eu queria falar um pouco com vocês a respeito da ministração da palavra que foi falada no sábado à noite. E o tema da mensagem foi marcas eternas. E a ideia de que existem marcas nas nossas vidas, tanto na nossa alma quanto naturalmente falando, que ficam permanentes pelo resto da nossa vida. E pensando sobre tatuagem é uma coisa que eu gosto muito. Eu tenho algumas tatuagens no meu corpo e eu falei inclusive à noite, eu contei um pouco da história, a minha primeira tatuagem que eu fiz. Eu fiz a minha tatuagem há 6 anos atrás. Eu lembro que eu fiz essa tatuagem, é uma cruz escrito Yahvé. Eu mostrei para meus pais gostaram, foi super legal. Mostrei para meus irmãos, foi massa, enfim. E daí chegou na hora de mostrar para os meus avós. E os meus avós, por serem um pouco mais tradicionais, um pouco mais velhos, eu lembro da reação do meu avô. A primeira coisa que ele fez foi olhar para a tatuagem, engolir meio seco. E foi uma coisa meio estranha. E até que ele olhou para mim e falou, legal, mas sabe uma coisa mais legal que você poderia fazer? Você poderia tatuar na sua testa um emblema da Nova Aliança. Enfim, Nova Aliança é a nossa igreja, o emblema da Nova Aliança, enfim. E foi engraçado, a gente riu muito, mas eu gosto muito de tatuagens. Eu contei inclusive no sábado que eu curto bastante. A nossa geração é uma geração que se você olhar, tem muita gente se tatuando hoje em dia. Mas além de tatuagens, a gente carrega no nosso corpo outras cicatrizes, outras marcas que são assim eternas nesse corpo físico nosso, momentaneamente falando, né, na nossa vida. A gente leva isso até a gente morrer. Eu tenho outras marcas, eu tenho pontos na minha canela aqui que eu dei, acho que 4 ou 5 pontos jogando futebol. Eu tenho pontos no meu joelho que também foi andando de skate que eu caí. Mas teve uma outra história, um outro acontecimento que eu tomei 4 pontos, inclusive na minha testa, e recentemente. Há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, a irmã da minha esposa, a irmã da Raquel, ganhou um patinete elétrico lá e tal, e veio na caixa. E os pais dela não estavam, inclusive, à noite. Ela falou, vamos tentar abrir. Ela começou a tentar fazer força e não abria. Eu falei, não, deixa eu tentar. Tinha uma alavanca e eu peguei com toda a minha força, tinha a base dele, né? Eu peguei, botei o pé e forcei com tudo, assim. E a força que eu fiz veio na minha testa, com tudo. Pá, e abriu um corte, assim, na minha testa. E eu lembro que na hora eu fiquei meio tonto, a Raquel ela olhou pro sangue e já começou a bambear, e a gente tinha que ir pro hospital para dar ponto, enfim, começou aquela correria. E, enfim, esses pontos eu também tenho aqui na minha testa, e até hoje eu lembro da dor, de como doeu, tal, dar os pontos, enfim, mas eu também carrego essas cicatrizes, não é só as tatuagens que eu tenho no meu corpo. Fisicamente falando, eu tenho essas marcas que eu vou carregar. Mas a gente sabe que não são só marcas físicas ou naturais, externas, que nós carregamos na nossa vida. Nós carregamos também as marcas lá na nossa alma, profundas, no nosso coração, que só a gente conhece, que só você conhece. Marcas de angústia, marcas de tristeza, talvez marcas de abuso, talvez marcas de rejeição, talvez palavras que foram ditas contra a sua vida, talvez você cresceu na sua casa com os seus pais trazendo palavras de reprovação, dizendo que você não é ninguém, que você não vale nada, talvez na sua escola sendo, sei lá, acusado ou rejeitado pelos amigos, pelas pessoas na escola, enfim, eu não sei qual é o seu contexto. Eu não sei quais são as marcas internas que você carrega. Eu sei que essas marcas externas a gente consegue esconder, mas no nosso coração, quando a gente fala da alma, machucados da alma e hematomas da alma, a gente sabe que tem machucados que até a vida, o tempo não consegue curar. O tempo não consegue curar. Não é tudo que o tempo consegue curar. E essas marcas que as pessoas carregam, essas marcas internas, elas não só machucam, mas muitas vezes elas traçam até o destino, talvez o seu destino que você está vivendo hoje é por causa daquilo que você talvez passou no passado ou vivenciou no passado. E muitas vezes essas marcas elas estão traçando ou trilhando um futuro para você, um destino para você, que não foi o que Deus preparou e planejou para a sua vida. O que eu quero falar está em Marcos capítulo 2, é uma história que Jesus ele está lá ministrando numa casa para várias pessoas, tem uma multidão, e daí chega um paralítico que queria ser
que queria ter a cura dele, queria se encontrar com Jesus. Os seus amigos, porque eles queriam ter acesso a Jesus ou conseguir encontrar Jesus, eles pegam esse amigo, colocam numa maca, eles levam para o terraço dessa casa, eles abrem um buraco na laje, enfim, e eles abaixam esse cara para se encontrar com Jesus. E é muito legal aquilo que Jesus ele faz. Ele não faz isso só com esse cara, só com esse paralítico, ele faz com a grande maioria dos milagres dele, ele faz isso. Antes dele falar a respeito da cura externa da pessoa, mais do que só um milagre, mais do que só um machucado, mais do que só a cegueira natural, mais do que só curar o paralítico, ou enfim, a lepra que ele cura. Tantas pessoas que ele curou, ele curava o coração. Mais do que só as marcas externas, as cicatrizes, aquilo que aparentemente as pessoas conseguiam ver, ele estava preocupado com o coração. É lógico que nesse capítulo, nesse segundo capítulo de Marcos, Jesus está falando inclusive com os fariseus, ele estava provando algo para os fariseus, que ele, mais do que só curar fisicamente, ele poderia curar o coração. Mas ele fazia isso sempre, ele estava preocupado com o coração daquele paralítico, ele estava preocupado com a vida que ia acontecer, que ele ia viver depois da cura. Porque esse era Jesus. É isso que Jesus fazia, sempre ele se importava muito mais com as marcas internas do que com as marcas externas. E eu não sei o que você tem passado hoje. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei quais são as marcas que o mundo, as pessoas deixaram na sua vida, no seu coração. Talvez hematomas que você tem na tua alma, que então faz tanto tempo e você não encontra cura em nenhum lugar. E você parece que está desesperado, procurando, correndo atrás do vento para achar a resposta. Mas deixa eu te falar algo, a resposta está em Jesus. A gente só encontra a resposta na presença de Jesus. Igual aquele paralítico que encontrou mais do que só a cura externa ou a limpeza de uma marca externa, né? Ele encontrou a cura para a vida toda, a salvação dele estava naquele lugar. A salvação das nossas vidas. Porque mesmo depois que a gente aceita Jesus, a gente ainda se encontra com o mundo, nós ainda vivemos nesse mundo e o mundo deixa algumas marcas nas nossas vidas. Mas quando a gente vai para a presença de Deus, quando a gente se encontra com Jesus diariamente, nesse lugar onde a gente abre o nosso coração, Deus ele faz uma limpeza, seja abuso, seja rejeição, seja tristeza, seja sei lá o que tem acontecido no meio dessa crise que o Brasil está vivendo. Quando a gente vai para a presença de Deus, quando a gente vai para a presença de Jesus, é lá nesse lugar que Deus deixa as suas marcas eternas, as suas marcas de amor, as suas marcas talvez de pureza, de paz, marcas de afirmação na sua vida, dizendo quem você é, que Ele tem planos para a sua vida, propósitos grandes, que você foi criado para ser alguém especial. Mas essas marcas a gente só encontra, essas marcas eternas a gente só encontra na presença de Deus, na presença de Jesus. Então abre o seu coração para Ele. Mais do que só deixar Jesus entrar, é a gente deixar Ele reinar sobre as nossas vidas diariamente. E assim, ser curado dia após dia das nossas feridas da alma. Deus abençoe a sua vida e te espero para mais um dos nossos drops. Deus abençoe. Até mais.